Olha que luz boa. Nu! Sem maquiagem estou belíssima. Mas esse não é o papo de hoje não, tá? Vamos lá. E eu sei também que vocês vão achar que o meu canal é sobre maquiagem. Eu juro pra vocês que não é. Embora eu sempre apareça aqui com minhas maquiagens, me produzindo alguma coisa do tipo, eu juro, meu canal não é sobre maquiagem, tá? Oi, bonita! Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre coisas que eu aprendi antes dos meus 30 anos. Mas enquanto isso, eu vou ter que me maquiar. Gente, sobre a maquiagem é algo engraçado, porque assim, embora o meu canal não seja sobre maquiagem, eu acho um desperdício de tempo eu não gravar um vídeo enquanto eu me maqueio. Por quê? É o momento que eu tô aqui, vou ter que olhar pra cá, vou ter que me concentrar e ao mesmo tempo dá pra eu falar com vocês enquanto eu me arrumo. E é isso. Deixa só eu prender o meu cabelo aqui rapidinho. E eu vou tentar fazer o possível para que esse vídeo seja sem edição, para eu poder postar mais rápido. Ficou feio? Então, bora lá. Coisas que eu aprendi até os meus 30 anos. Pra quem não sabe, eu completei 30 anos recentemente. Se você não me segue lá no meu Instagram, vai lá seguir, tem um monte de foto do meu aniversário e eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então tá, o primeiro ponto que eu aprendi até os meus 30 anos é que a juventude acaba. Você pode achar isso uma bobagem, mas com o fim da juventude, acaba também a nossa liberdade e principalmente vai chegando às limitações. A gente acha que isso é besteira, mas não é. Então, quando a gente para pra pensar que a juventude acaba, a gente deixa de passar tanto tempo com pessoas que não agregam ou pessoas que nos fazem mal. A gente deixa o medo de fazer alguma coisa e pensar, caramba, eu podia ter feito isso antes, quando eu era jovem, e eu não fiz. Uma coisa que eu lembro, assim, que eu não fiz, ou pelo menos que eu não dei valor enquanto eu era mais jovem. Eu não me acho velha, tá? Mas eu sei que existe já uma diferença. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tive a oportunidade de fazer um curso de francês. E eu não aproveitei essa oportunidade. Então, eu faltava aula, eu não fazia os trabalhos, eu não me dedicava e a vida passou. Hoje, aos meus 30 anos, eu penso, caramba, se eu tivesse feito aquele curso de francês, hoje eu teria uma língua estrangeira no meu currículo. Com 29 anos eu passei o meu aniversário na França, em Paris. E eu precisei muito do francês. Então eu penso, caramba, o quanto a minha viagem teria sido diferente se eu soubesse falar o bendito do francês. Só que eu não aproveitei enquanto eu era mais jovem. Hoje, para eu poder fazer um curso, eu primeiro tenho que pensar com quem o meu filho vai ficar, se eu vou ter dinheiro para pagar. Naquela época eu não precisava pagar. Hoje em dia, se eu quiser fazer um curso de francês, ele vai sair do meu bolso. E é isso. E principalmente o medo. Esse é outro ponto que eu penso quando a gente fala do fim da juventude. Eu relutei muito em começar esse canal. Eu já falei pra vocês que quando o YouTube começou, eu acho que, não sei, gente, eu era adolescente. Sei lá, uns 17, 16, não sei quantos anos eu tinha. Ou talvez mais. Mas assim, quando começou, foi aquele boom, eu vi a oportunidade de fazer isso, eu podia ter feito isso. Eu acho que há uns 10 anos atrás, eu até criei o meu Instagram, eu acho que foi bem na época do Instagram. E eu via que as meninas estavam produzindo conteúdo. Só que tudo era muito novo, muito diferente, porque a gente saiu da era do Facebook. E já pegamos também a época do Orkut. E aí nós saímos da época do Facebook e fomos pro Instagram. E era totalmente diferente. Só que naquele momento eu via que existia a possibilidade de eu também começar a produzir conteúdo. Só que eu não fiz porque eu tinha medo. Imagina se eu tivesse feito quando eu era mais jovem. Hoje eu preciso pensar muito bem no que eu vou fazer ou deixar de fazer, porque a minha juventude vai acabar. Por exemplo,
Quando a minha juventude acabar, vão chegar as limitações. Eu não sei se eu vou conseguir pular o tanto que eu pulo. Eu não sei se eu vou conseguir caminhar o tanto que eu caminho. Então, tudo isso eu tenho que colocar no fundo da balança. Vamos supor, tem que subir se eu quisesse, tá? Não que eu queira, não tenho a mínima vontade. Mas vamos supor que você quer subir uma montanha. Se você não fizer isso agora, enquanto você está jovem, quem garante que quando você tiver com, vamos colocar aí mais 10 anos, 40, ainda é jovem, mais 20 anos, 60 anos passa assim, ó, num piscar de olhos. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, parecia que era ali, mas não. Os meus 15 anos já se foram 15 anos atrás. E o tanto de coisa que eu poderia ter vivido, que eu não vivi por medo. Então pense muito bem o que você quer fazer e o que você vai deixar de fazer daqui pra frente. Principalmente com seus 20 anos, presta muita atenção. Não gaste tempo com pessoas que não valem a pena. Não gaste tempo com medos. Faça as coisas. Mas também não vai fazer nada assim que você vai se arrepender, sabe? Pense bem, pense. Não deixe de fazer coisas, mas também pense bem em coisas que você não vai se arrepender de ter feito quando você tiver 30 anos, quando você tiver um filho, por exemplo. Então, é questão de pensar. Sobre a juventude, eu falo muito com a minha mãe. Eu vejo que ela sempre gasta dinheiro com sapatos, com roupas. Não que isso seja errado, jamais, mas assim, ao mesmo tempo, eu sei que ela tem uma insatisfação com o corpo dela. Por exemplo, a minha mãe tem seios muito grandes. E toda vez ela reclama disso, porque não pode usar um biquíni X, tem que ser... Biquíni, se pegar aqui no pescoço dela, machuca. A minha mãe é uma mulher muito bonita. Não é porque é minha mãe, mas ela é muito bonita. E eu falo pra ela, poxa mãe, junta o seu dinheiro, em vez de ficar gastando com besteira, junta o seu dinheiro, investe pra fazer a sua cirurgia, porque ela tem vontade de fazer a cirurgia, como eu fiz também. Tenho lipoaspiração, mastopexia com prótese e abdominoplastia. E eu falo pra ela, poxa, faz a sua cirurgia. Junta dinheiro pra fazer a cirurgia. E por que eu falo isso pra ela? Às vezes eu toco nesse assunto com ela. Por quê? A minha mãe tá com 47 anos. Então, esse é um momento bom pra ela fazer a cirurgia dela. Por quê? Porque ela ainda é jovem. Imagina se passar o tempo e aí, quando ela estiver com 60 anos, é que ela vai querer fazer a cirurgia dela. Poxa, ela perdeu todo esse tempo que ela podia estar se sentindo bem, que ela era jovem e não fez. E aí, com 60 anos, sabe, já não... Você talvez não vai usar as roupas que você usaria com 47. Talvez você... talvez não valha mais o investimento de fazer uma cirurgia pra se sentir bem com 60 anos. Não que se você tiver 60 anos, não vale a pena fazer uma cirurgia. Mas eu acho que, poxa, com 60 anos, você já poderia estar se sentindo bem há tantos anos atrás. Então, pense bem na questão da sua juventude. Não gaste sua juventude à toa. Eu acho que esse vídeo podia ser só sobre a juventude, né? Porque eu penso que a juventude é a maior preciosidade, principalmente para nós que somos mulheres. É quando você vai poder ter um filho, é quando você vai poder investir em você, investir em conhecimento, porque depois que chega a questão de casamento, você casou, você teve filho, principalmente pra mulher, é muito mais complicado. É um tanto assim complicado. Pro homem nem tanto, mas pra mulher é demais. É muito complicado. Então, primeiro ponto, e eu acho que o maior de todos, aproveite a sua juventude. O outro ponto, seja autorresponsável. Por quê? A questão da autorresponsabilidade é tão importante. Eu queria começar a gravar conteúdo e eu nunca fiz. Principalmente medo do que as pessoas iam falar. Hoje eu gravo, mas assim, eu não gravo na frente do meu marido, as outras pessoas não sabem que eu gravo, só sou eu e eu. Apenas. E vocês. Então assim, eu sempre perguntava pro meu marido, o que você acha de eu começar a gravar conteúdo? E ele sempre dizia assim, se você quer, vá, faz.
nunca foi um apoio, assim, muito ativo, sabe? E isso me frustrava um pouco. E aí eu demorei pra conseguir começar. E eu parei pra pensar e, cara, eu não posso esperar que ele me apoie pra eu começar a fazer o que eu quero. Eu não posso esperar por ele. Tem que partir de mim. Eu preciso ser autorresponsável. Eu preciso me responsabilizar pelo que eu quero e não deixar na mão do outro. E ao mesmo tempo, eu já puxo o gancho para algo que eu me responsabilizei, que foi sobre os meus aniversários. Aconteceu uma situação muito chata no meu aniversário de 28 anos, que eu marquei num restaurante X uma reserva para 20 pessoas. E tinha aquela mesa enorme no meio do restaurante. Agora eu te pergunto, quantas pessoas foram nesse aniversário? Ninguém. Simplesmente ninguém. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Foi eu, o meu marido e o meu filho. O meu pai não foi, a minha mãe não foi, meu irmão não foi, as minhas amigas não foram, minha família não foi ninguém. E aquilo pra mim foi devastador, porque tava lá todo mundo do restaurante olhando, eu com aquela mesa enorme, sem ninguém. Então pra mim foi muito frustrante. Meus 29 anos eu passei na Disney. O meu marido me deu de presente de aniversário uma viagem e nós fomos pra Paris e pra Disney. Então, esse ano eu ia fazer 30 anos. E eu queria que fosse algo muito bom. E ao mesmo tempo, eu tava naquela reflexãozinha dos 30 anos, a gente fica mais reflexivo. Eu acho que é a mesma reflexão de quando a gente sai do ensino médio e tem que decidir qual faculdade vai fazer, com o que vai trabalhar. Eu acho que quando a gente chega nos 30 anos, a gente tem essa mesma crise, assim, de identidade, sabe? E aí, eu precisava organizar o meu aniversário. Esse ano eu decidi não chamar ninguém. E eu decidi que eu iria me responsabilizar por fazer o meu aniversário. Porque em outros anos, o que acontecia? O meu aniversário simplesmente passava em branco. Ou então, quando dava assim, no final do dia, juntava todo mundo, fazia um bolinho e só, sabe? Só aquele parabéns pra você, acabou. E isso acabava comigo. Então, eu me responsabilizei por dizer, não, esse ano eu escolhi o lugar, eu escolhi o meu bolo, que inclusive foi lindo, eu escolhi as pessoas que estariam presentes. Então esse ano eu me dei o trabalho de ir lá reservar, eu reservei no lugar exato do restaurante onde eu queria. Foi um café da manhã e no lugar onde eu queria tem uma varanda com guarda-sol assim de palha, a coisa mais linda. E eu falei exatamente na reserva, eu quero a minha reserva em tal lugar do restaurante, sabe? Com guarda-sol. Eu deixei bem explicado. Eu me responsabilizei por fazer exatamente do jeito que eu queria. Eu fui atrás do meu look, eu reservei o meu bolo, eu escolhi o sabor do meu bolo, eu tirei as minhas fotos e foi simplesmente perfeito. E esse ano eu chamei pessoas que realmente estariam agregando, sabe? E que de uma forma que eu não queria assim me preocupar, ficar me preocupando. Ah, você vai? Ah, confirme presença? Ah, não sei o que. Não, esse ano eu queria paz. E eu não me importei com o que as pessoas falaram depois. Porque depois algumas pessoas ficaram, poxa, você fez aniversário, nem me chamou, saiu pra comemorar e nem me chamou. Esse ano eu deixei. Eu fiz do jeito que eu queria, eu me responsabilizei em receber esses comentários e me responsabilizei por fazer exatamente do jeitinho que eu queria. E foi perfeito, foi uma experiência pra mim fantástica, incrível, maravilhosa e eu acho que faria de novo. O outro ponto que eu queria muito falar era sobre devolver o constrangimento. Eu estou te dando esse conselho, mas é um conselho que serve principalmente pra mim. Eu não sei fazer isso. Teve uma vez que eu saí com a tia do meu marido e ela comentou sobre a orelha do meu filho. Isso me deu Mas eu não sabia devolver o constrangimento. Eu simplesmente dei um sorriso amarelo e falei assim, não tem nada demais. Pronto.
Tipo assim, não vejo problema na orelha do meu filho. Eu falei alguma coisa assim, mas foi, sabe, com aquele risinho amarelo, não devolvia o constrangimento. O meu irmão, ele é expert em fazer isso. Ele, se você for falar alguma coisa com ele, ele já vai te dar uma resposta assim, e você vai ficar... Então, assim, ninguém fala muita coisa pro meu irmão, porque ele vai te retrucar. Eu acho que a gente devia muito aprender a fazer isso, a devolver o constrangimento. E o que eu aprendi sobre devolver o constrangimento é que às vezes a gente não precisa ser grosso, sabe, com a pessoa, a gente não precisa ser rude, a gente só precisa questionar. Então, assim, a orelha do seu filho, não sei o que, a orelhinha dele, assim, assim, assim. Não entendi. O que você quis dizer sobre a orelha dele? Eu não entendi. Devolva o constrangimento. Você, como a mim, que tem dificuldade de, sabe, de dizer não e de devolver o constrangimento, questione. Só pergunte assim, não entendi. O que você quis dizer com isso? Você pode me explicar? Pronto. Isso é o suficiente pra pessoa... Ela vai ter que... Você percebe que ela vai ter que desenvolver uma desculpa. Ela vai acabar ficando constrangida. Ela vai ter que pensar o porquê que ela disse isso. E isso já é um baita de um constrangimento, né? Talvez a próxima vez ela vai pensar mais de uma vez antes de falar isso. Ou de falar qualquer outra coisa com você ou sobre alguém próximo a você, né? No caso, foi simplesmente com meu filho. E tem um adendo. Eu me senti mal depois por não saber colocar a pessoa no lugar dela, sabe? Por não saber defender o meu filho. Eu me senti mal. E puxando a questão do devolvo constrangimento, vem também aí da mesma produção o aprenda a dizer não. Tava na academia e eu sempre chego bem cedo pra guardar o meu lugar da aula de fit dance, claro. Então tá, fui pro meu fit dance, cheguei cedo, geralmente eu chego com uns 15 minutos de antecedência. Perfeito. E aí, chegou uma menina que ela também adora ficar na frente, só que ela chega na metade da aula. E aí, a gente dançando, e ela tá que me espreme. E eu não falei nada, porque eu não sei devolver o constrangimento. E eu não falei nada. Mas tá, não bastasse ela ficar me apertando, ela chegou e falou bem assim, poxa, chega pra lá, você não tá vendo que eu quero ficar bem aqui? Aí eu aprendi assim, sabe, naquela hora veio, com muita educação e sabedoria, eu disse pra ela, sim, mas não tem espaço aqui. Do meu lado está uma aluna e do outro lado está o professor. Aí ela, sim, mas é só afastar. Aí eu falei, não vou afastar, porque senão eu vou prejudicar principalmente a aluna que está aqui. Ela vai ter que dançar quase encostada na parede. Por que você não fica aqui, que era um lugar, né, na segunda fileira e que dava muito bem pra ela se ver no espelho? Ela falou, não, eu quero ficar na frente. E eu, magicamente, sabe, parece que desceu uma luz, assim, sobre mim. E eu falei pra ela assim, sim, então se você quer ficar na frente, chegue mais cedo. Pronto, só isso, simplesmente isso. Desde então, ela sempre chega, como ela chega atrasada, ela sempre chega e fica no lugar que eu falei pra ela da outra vez. Então foi simples, eu não fui grossa, eu não cacei confusão, mas eu soube impor limite e dizer não. Não. E ela super entendeu. Provavelmente ela não vai com a minha cara, né, por eu ter feito isso. As outras meninas ficaram de alma lavada, porque parece que ela já tinha feito isso com outras meninas da aula também. E pronto. Tudo resolvido. E o melhor de tudo é que eu não fiquei com aquele pensamento, caramba, podia ter dito isso pra ela? Eu podia ter falado assim, só que parece que esses pensamentos de, poxa, eu podia ter falado, só vem depois, né? Depois que passou, a gente fica se cobrando, podia ter falado isso, podia ter feito isso, enfim. Aprenda a dizer não. Mas esse também é um exercício, tá? Eu não sou expert nisso, ainda não, mas eu quero melhorar. Outro ponto é, invista em você. Se priorize, tenha hobbies, faça network. Eu cheguei a um ponto em que eu parei de me sentir interessante. Eu só ficava em casa. E aí a vida foi passando.
principalmente por não estar trabalhando, foi na época que eu saí do meu trabalho, eu saía para os lugares com meu marido e eu simplesmente era a figurante, porque ele falava com as pessoas sobre o trabalho, sobre as oportunidades, sobre a evolução dele, sobre como ele conseguiu X promoção, sobre isso, sobre aquilo, e eu não tinha nada, zero assunto para falar com as pessoas. Eu fui vendo que eu tinha me abandonado e eu tinha deixado de ser interessante. E eu penso, caramba, se eu deixei de ser interessante para as pessoas, imagina pro meu marido. Então, eu voltei a malhar, eu voltei a estudar os programas novos, habilidades novas, porque aí quando as pessoas chegavam, e aí, como é que tá a vida, o que você tá fazendo? Tá só em casa? Aí eu sempre falava, não, tô estudando. Ah, você tá estudando? Tá estudando o quê? Tô estudando design de interiores, aprendi AutoCAD, aprendi SketchUp, aprendi isso. Então eu me tornei interessante. E isso não para mostrar para as pessoas que eu sou alguma coisa. Você precisa ser a protagonista da sua história. Você não pode simplesmente estar ali sendo só mãe, sendo só esposa, sendo só alguma coisa de alguém. Você precisa ser você. Quem é você? Ah, eu sou a Ingrid. Eu sou a Ingrid que faz fit dance, que adora dançar. Eu tenho uma identidade. Eu sou a Ingrid que trabalhou muitos anos como bailarina. Eu sou a Ingrid que decidi largar o meu emprego para cuidar do meu filho. Eu tive essa escolha, eu tive essa coragem de largar o meu emprego. Eu tive coragem de fazer uma transição de carreira. Eu fiz tal coisa, eu consegui tal coisa, eu estudei tal coisa. Então, seja você, invista em hobbies, invista em network, converse com as pessoas, fale para as pessoas o que você está fazendo, aprenda coisas novas. E sobre aprender coisas novas, vem um segundo ponto que é: aprenda a ficar sozinha. Tem muita gente que eu vejo, poxa, adoro as aulas de fit dance, vejo você dançando, queria muito, mas eu não tenho coragem porque eu não tenho ninguém pra ir comigo. Poxa, você vai dançar sozinha lá, você não precisa de alguém assim, sabe? Não é um trabalho em dupla, você pode ir sozinha. Então aprenda a ficar sozinha. Tem muita gente que deixa de fazer coisas porque não sabe ficar sozinha. Essa é a maior vantagem de todas as pessoas hoje em dia, sabe? Quem sabe ficar sozinho. Porque hoje em dia é muito difícil de você conseguir encontrar um amigo. Todo mundo tem uma rotina muito louca, principalmente depois dos 30 anos, pra você conseguir agendar, assim, pra sair todo mundo junto, é uma loucura, porque todo mundo tá super ocupado. Então aprenda a gostar de você, aprenda a ficar sozinha. E não deixe de fazer coisas porque você está sozinha. Eu aprendi isso na marra, porque desde pequena eu sempre fui muito sozinha, eu nunca tive muitas amigas. Hoje, se eu for contar, eu tenho 5 amigas. E eu vejo elas uma vez no ano. Imagina o que seria de mim se eu não... Outra moto. Então imagina o que seria de mim se eu não soubesse ficar sozinha. Eu passo o dia sozinha, às vezes eu passo só eu e Theo, meu marido só chega à noite. Imagina se eu ficasse entediada ou se perdesse o meu tempo porque eu estou sozinha, não vou fazer nada porque eu estou sozinha. Não, eu treino, eu estudo, eu estou investindo em um sonho, que é o YouTube, que são as redes sociais. Eu estou investindo em mim. E não é só investimento, quando eu digo não é só investimento de dinheiro, que também é muito importante investir em você, gastar dinheiro com você, investir, né, em você. Mas principalmente invista o seu tempo em você, sabe? Hoje mesmo eu tinha 1 milhão de coisas pra fazer e eu pensei, poxa, não vai dar pra treinar hoje. E eu falei, cara, quer saber? Eu tenho que colocar prioridades. O que é importante? Ah, eu tinha que lavar uma roupa X que o Fê pediu porque ele vai usar. Eu tinha que ir na escola do Theo porque eu preciso trocar ele de escola. Mas eu preciso também ir na academia. Eu não vou deixar de ir na minha academia, embora a minha cabeça tentou me sabotar inúmeras vezes. E aí eu falei, não vou deixar de ir na minha academia, porque na hora de colocar as prioridades eu percebi, eu sou a parte mais importante disso tudo. Eu preciso me priorizar. E fiz um treino maravilhoso, delicinha, voltei pra casa e agora eu tô me sentindo assim,
não tô pensando, caraca, dava tempo de ter ido e eu não fui, né? Ou então, poxa, eu deixei de ir pra limpar a casa, por exemplo. Não fiz isso. Eu fui pro meu treino. E eu acho que o último ponto é pesquise. Esteja sempre atualizada. Não se abandone. Eu acho que isso pega um pouco de tudo, né? Tanto da juventude, tanto do dizer não, tanto do de se priorizar, tanto de devolver o constrangimento, sabe? Pesquise e não fique para trás. Eu tava numa fase, sabe, essas atualizações, sabe? Coisas que estão atualizando o tempo todo. Eu tava, caramba, o que é ChatGPT? O que é Pix? Quando lançou o Pix, eu tava, não, mas isso é muito arriscado, não vou nem saber o que é. Nós precisamos fazer totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário, sabe? As coisas vão evoluir e vão evoluir muito rápido. Então pesquise, esteja atualizada, isso vai te manter interessante. Isso é investir em você, é investir em conhecimento, é se manter jovem. Então, ambulância. Pra quem não sabe, eu moro uma rua acima da avenida, então é muito barulho. Lançou o ChatGPT. Acho que isso é arriscado, não vou procurar saber o que é. Não, porque senão quando você envelhecer, você vai ser como aqueles idosos que precisam de ajuda para pagar uma conta, porque não sabe pagar uma conta, que precisa de ajuda para mexer no telefone, porque não sabe, não se atualizou, não sabe o que é. Vai saber conversar sobre assuntos atuais, vai saber falar sobre coisas simples, sabe? Sobre inteligência artificial, sobre tudo. Então pesquise, esteja sempre atualizada, esteja sempre procurando trabalhar a sua cabeça também, sabe? Principalmente com coisas de tecnologia e com coisas, com atualizações da vida, para quando chegar lá na frente, você não ficar para trás, para você não ser dependente das pessoas. E eu tinha começado a deixar isso pra lá, sabe? Tinha parado de pesquisar. E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de saber das coisas. Então, por exemplo, eu não sabia me maquiar. Eu fui lá no YouTube, coloquei vídeos e eu comprava maquiagem, comprava base, comprava não sei o que. Fui comprando aos pouquinhos também, porque não tinha muita condição. E fui aprendendo, colocava lá como fazer isso. Pronto. Minha progressiva, chegou um ponto que eu não tinha mais dinheiro pra pagar todo mês. Eu queria fazer todo mês, mas não tinha dinheiro pra pagar alguém pra fazer minha progressiva todo mês. Fui lá, pesquisei como fazer progressiva, qual o melhor produto. Hoje eu faço a minha progressiva todos os meses. E isso se tornou viável por quê? Porque eu adquiri o conhecimento, porque eu pesquisei. Então, tudo na sua vida, qualquer coisa que você queira na sua vida, é só pesquisar. E hoje tá cada vez mais fácil fazer isso, porque você dá um Google. Hoje você tem o Google, hoje você tem o ChatGPT e você não vai pesquisar e não vai cair no Wikipédia. Você vai cair assim, o Google mesmo já te dá ali um resumo enorme do assunto que você colocou. Ou se você vai no ChatGPT, melhor ainda. Então, pesquise, esteja atualizada. E é isso. Conta pra mim aqui também o que você aprendeu até os 30. Ou se você tem 20, o que você aprendeu de importante até os 20? Ou o que eu ainda não sei e que você sabe sobre os 30, sobre os 20. Me conta aqui que eu quero saber também. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais por _Ingrid Lana, tá? Tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu quero estar cada vez mais presente nas redes. Estou começando o YouTube, estou começando nas redes sociais. Quero trabalhar com conteúdo. Então me ajude, tá? Por favor. Se inscreva aqui também no canal, deixe o seu like, deixe principalmente o seu comentário pra gente criar uma comunidade bacana, bem legal, sabe? De meninas, eu e você, tá? E é isso. Beijo pra vocês. Fique com Deus e tchau. Vou terminar minha maquiagem agora.